voltando para a área de cardiologia do esporte, a gente também busca nos pacientes se ele quiser um aumento de performance, otimizando para esse paciente como abordar, como treinar, né, com que faixa de frequência ele vai conseguir uma performance, como que está esse coração dele para ver se ele está em condições de melhorar a performance, o que eu posso fazer para esse coração trabalhar melhor, para melhorar a eficiência cardíaca. Então, é muito amplo, né? Só dizer assim que a gente faz eu levaria horas para falar aqui do que a gente pode fazer. Sim. Né? Mas, de uma forma geral, é justamente isso. Prevenção, longevidade. Um dia aqui do que a gente exatamente. Ainda mais acho eu falo para cacete. É melhor a gente começar a especificar, porque abrange muita coisa. Comentar para a galera como que o esteroide, a texto, o esteroide em geral, vai atuar no coração e como que isso vai se dar ao fato de a gente ver tanto bodybuilder morrer do coração. Excelente pergunta. Pode mandar, irmão, por favor. Então, a gente complementa aí. Bom, primeiro você tem que entender, né, quando o paciente vai para nós no nosso consultório, para a gente fazer uma abordagem, o paciente vem para mim ou vem para o Alexandre, a gente tem que entender o motivo do paciente estar lá. Muitos pacientes que são bodybuilder, né, que eles vão lá conosco, eles dependem do corpo dele, do físico, do trabalho dele, que é justamente sustentar, às vezes, o uso de níveis de testosterona, de anabolizante, em níveis elevadíssimos, que realmente traz transtorno para o sistema cardiovascular. Né? Nesse sentido, nós temos observado, né, uma maior incidência aí por conta dos níveis suprafisiológicos de testosterona e seus análogos, trazer dano para o sistema cardiovascular, né, entre eles insuficiência cardíaca, aumento de trombose, aumento de infarto, né, o paciente começa a fazer níveis tensional, esses níveis pressóricos bem mais elevados, o paciente faz dano vascular, né, e assim, o paciente não tem, a maioria desses pacientes não tem uma noção de que o testosterona faz isso, porque eles buscam somente performance. Então, ele vai buscar lá, quando faz o anabolizante, justamente melhorar a hipertrofia, melhorar a força, conseguir recuperar pós-treino, né? Acaba vendo isso. E ele muitas vezes não é informado do problema que os níveis suprafisiológicos causam para o sistema cardiovascular. Né? Aí é por isso que a gente tem observado nos nossos exames, né, que a gente utiliza algumas técnicas que nos ajudam a identificar alterações já, digamos assim, um pouco mais precoce daquilo que é um dano mais avançado, ou às vezes já é até avançado em alguns atletas que foram conosco lá. E nesse sentido, né, os danos que o anabolizante faz anteriormente não eram identificados, porque nós utilizávamos, por exemplo, um exame de ecocardiografia bidimensional sem utilizar o strain ou o trabalho miocárdico, e não se identificavam alterações nesses pacientes. O que se via? Hipertrofias. Só que aí algumas análises identificavam que o coração do paciente eram normais. Tinha uma função de relaxamento normal, tinha uma função de contração normal, mas tinha uma hipertrofia. E eles vinculavam esse tipo de alteração apenas como coração de atleta. E colocavam como coração de atleta e, entre aspas, diziam que era um coração saudável. Com o avanço da tecnologia, né, o uso do análise de strain e hoje também com o trabalho miocárdico, a gente conseguiu identificar alterações precoces, porque muitos desses pacientes, apesar de ter um exame dado como coração de atleta, tinham sintomas de falta de ar, de cansaço, alguns deles até com edema de membros inferiores, que é uma situação de inchar a perna por conta de uma insuficiência cardíaca, né? E alguns tinham, digamos assim, uma estagnação do desenvolvimento de performance, não conseguia evoluir com cargas, e se questionou por que isso. Como que o paciente me sobe 2 anos de escada, está ofegante e o paciente não tem nada? E é um coração de atleta. Não batia, porque eu sou um cara altamente treinado. Então, teoricamente, um cara que é muito treinado, esse cara deve voar. Deve voar. Não era isso que estava acontecendo. Aí surgiu esse tipo de análise e foi se identificando alterações nesses exames que foram demonstrando para nós alterações justamente, né, de um padrão de lesões já estrutural, que isso já é um padrão de insuficiência cardíaca quando presente.
né, ainda mais associada a sintomas. E também foram se estudando cada vez mais e mais, e hoje se sabe também que causa danos vasculares, entre eles alterações das artérias, que você vai ter alterações numas células que recobrem a artéria, que é responsável muitas das vezes para fazer vasodilatação, vasoconstrição, né? E quando você tem esse tipo de dano, você aumenta ali o paciente, causar lesões nessas artérias, entre eles até trombose, que aumenta a incidência nos pacientes. Alguns fazem infarto, a gente tem pacientes, vários na verdade, pacientes que fazem infarto simplesmente pelo uso do anabolizante, porque por aumento da trombogenicidade, aumento de mais facilidade de formar coágulos, né, digamos assim.